A Polônia era um estado cristão de base nacional, com instituições desenvolvidas e fortes instintos constitucionais. A Lituânia era uma amálgama de baltos pagãos e eslavos cristãos ortodoxos, governados por uma dinastia autocrática. Os dois estados puxavam em direções opostas, e no domínio da política externa, quem puxava com mais força era a Lituânia, ou antes, a dinastia Jagiellônica. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo do nosso quadro História Polski, o nosso quadro mensal para tratar sobre essa belíssima história que é a da nação polonesa. Nós já passamos por um bom pedaço da história da Polônia e agora estamos adentrando a uma parte nova que consiste ao período em que a dinastia Jagiellônica ou Jagiellônica governou a Polônia. No episódio de hoje a gente vai tratar da primeira parte, a parte da ascensão, o período onde a dinastia Jagiellônica colheu grandes louros, né? Teve muito sucesso. Então a gente vai basicamente do início, né, da dinastia Jagiellônica até mais ou menos 1530, tá? Então é coisa pequena, é quase um século de história. E depois nós vamos para a segunda parte aí da história da dinastia Jagiellônica, que é o processo da transição ali da dinastia para o período da supremacia nobiliárquica, que com o tempo vocês vão entender melhor como que funciona. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que, mais do que falar de Polônia e de Lituânia, que inclusive o nosso último episódio foi só um pouquinho sobre a história da Lituânia, que chegou agora, né, no nosso estudo, mais do que falar desses dois estados, mais do que falar desses reinos, nós estaremos falando do Império Jagiellônico, tá? Esse período da história desses dois estados, dessas duas nações, é caracterizado pela dinastia que governa, tá? Eu vou retomar essa ideia um pouquinho mais para frente. Então, a Lituânia e a Polônia, obviamente, têm a sua expressão ali dentro, mas quem realmente toma as rédeas, quem traz expressão para a história desses dois estados, para a política da época, é realmente essa dinastia que governa. Então, só para estabelecer vocês do que nós vimos nos nossos últimos vídeos, em que basicamente, né, o Luís da Hungria ele tinha articulado com a nobreza para que suas filhas herdassem o trono, uma o da Polônia e outra a da Hungria, né? No caso da Polônia, a sua filha Edwiges, né, ou Jadwiga, né? E a Jadwiga viria então a casar com Władysław Jagiello, né, que era o grão-duque da Lituânia. Durante esse período em que a Jadwiga ainda estava viva, ressalto, ela era Rex, né? Então ela era rainha, ela era realmente rei, ela era uma rainha reinante da Polônia. Infelizmente, ela e o Jagiello nunca tiveram filhos homens, né? E a Edwiges também acabou falecendo muito jovem. Essa situação foi uma primeira crise que a dinastia Jagiellônica acabou encontrando no seu caminho, visto que a nobreza não estava muito interessada, né, a nobreza polonesa, de permitir que talvez com a morte de Jadwiga o Jagiello utilizasse isso para que a Lituânia realmente se apossasse, enfim, da Polônia. Então ele acaba se tornando o rei da Polônia e tendo que instituir um parente para continuar sendo o grão-duque, mesmo que ainda vassalo a ele, mas um grão-duque, uma outra pessoa para governar a Lituânia, que vai ser um cara chamado Vytautas, tá? Então, ainda Jagiello, ele comanda os dois estados, né? Mas oficialmente ele é só rei da Polônia. Tudo isso ele fez para não perder o apoio dessa nobreza, que em alguns pontos aqui do vídeo de hoje eu vou citar, que está ganhando cada vez mais força agora com essa mudança aí, essa transição do período de Anjou, né, que é o período ali do Luís da Hungria e da Jadwiga,
para agora o período jaguelônico. Um ponto muito interessante, que também já foi comentado anteriormente e quero deixar bem claro aqui para vocês, é que esse momento em que a Lituânia e a Polônia, que são estados muito relevantes já do contexto do leste europeu, agora que estão juntos, vai mudar completamente a dinâmica da política da região. Eu vou colocar para vocês aí uma imagem para simplificar algumas ideias bem interessantes. Então vejam só algumas mudanças aí no panorama da política da região do leste europeu que vai acontecer dessa proximidade entre Polônia e Lituânia. Primeiro, ambas eram inimigas da Ordem Teutônica, então vai haver um avanço dessas nações contra a Ordem Teutônica. Vai haver um avanço também sobre a Boêmia e a Hungria, e eu já vou explicar melhor sobre isso, já que esses tons se tornaram vagos a partir de um determinado momento. Vai haver também uma possibilidade da Polônia e da Lituânia juntas a exercer um papel de contenção à pressão turco-otomana, algo que no período pós-dinastia jaguelônica vai se intensificar ainda mais, até chegar num momento bem emblemático da história da Polônia, que é o cerco a Viena. Tá? Também a gente vai ter a característica de que, já que surge essa nova potência, que é a Polônia e a Lituânia próximas, vão surgir adversários, né? Para a região da Lituânia, nós vamos ter o atrito com os moscovitas, com Moscou. E para a região da Polônia, da Hungria, da Boêmia, a gente vai ter ali um enrosgo com os Habsburgo da Áustria, que estão entrando em ascensão. Exatamente por conta da Polônia e da Lituânia estarem aí rivalizando, principalmente com os austríacos, e precisarem de ajuda por conta dos moscovitas, que vai se tornar interessante pela primeira vez uma aproximação estratégica com a França. Acho que agora ficou bem claro que esses dois estados, juntos sobre um mesmo governo, é uma grande potência. Tá? A gente tem que enxergar a Polônia e a Lituânia, e logo a gente vai poder falar Polônia e Lituânia, como uma potência de sua época, um estado realmente relevante. Mas ele só vai poder ter todo esse poder por conta da dinastia jaguelônica, que vai conseguir realmente tomar as rédeas de dois estados que a gente pode dizer que são muito diferentes, né? Como a gente já conversou, a Lituânia vai ser convertida, sim, vai ser convertida ao cristianismo à base da pancada, à base da porrada, na força. E esse processo não acontece do dia para a noite, ele é muito gradual. Então a gente está falando de um país profundamente católico já, de instituições, mesmo as instituições políticas, muito ligadas ao processo de cristianização, que aconteceu já há 4 séculos praticamente, que é a Polônia, e a gente está falando de um estado que ainda é majoritariamente pagão. Um estado aonde já há sentimentos, as primeiras notas de algo que vai vir a ser um nacionalismo, uma mentalidade de identidade nacional, enquanto o outro ainda é recém-nascido. Tá? Então há toda uma cultura, não só política, né, mas principalmente também a questão religiosa, que faz com que esses dois estados, eles na verdade eles não tenham muita congruência entre eles, a não ser o fato dos desdobramentos políticos ali, dos casamentos das dinastias que levaram a estarem juntos. Mas a dinastia jaguelônica conseguiu sim guiá-los numa mesma direção, aproveitando interesses em comum, como a destruição da Ordem Teutônica. Talvez alguns de vocês possam estar se perguntando agora, será que não existia um favorecimento da dinastia jaguelônica para uma das duas partes, principalmente pensando que eles são de origem, na verdade, lituana? E sim, existia, principalmente com o primeiro rei da dinastia, que é o próprio Władysław Jagiello, tá? Ele realmente tentou beneficiar mais a Lituânia, né, com conquistas de alguns territórios, sempre colocando eles como territórios de posse da Lituânia e não da Polônia. Mas com o tempo, principalmente por conta da pressão aí que a nobreza polonesa, a Szlachta, vai exercer sobre os reis da dinastia jaguelônica, a Lituânia vai ficar cada vez mais de lado e a Polônia vai ser mais beneficiada. A nobreza polonesa vai ganhar muito mais lucro e a nobreza lituana vai ser cada vez mais coadjuvante. Mas isso são desdobramentos que se iniciam nesse período de ascensão e se intensificam num próximo período em diante. Gostaria de comentar ainda rapidinho para vocês
ainda dando esse panorama geral aqui da dinastia Jaguelônica, nesse período de ascensão, que eles também trouxeram algumas benesses no campo da intelectualidade, como a fundação da Universidade Jagiellônica, Universitet Jagielloński, tá? Que existe até hoje e é uma universidade bem expressiva do universo polonês. E também que é nesse primeiro período aí da dinastia Jagiellônica que nós tivemos o primeiro acordo ortográfico da língua polonesa. Veja só que interessante. Muitas cidades também se desenvolveram, castelos foram construídos para garantir a seguridade, então, desses dois estados, tanto na Lituânia quanto na Polônia. Então há um franco desenvolvimento também em outros campos durante esse período. Vamos lá, vamos conversar agora de um momento muito impactante da história dessas duas nações, que é o fim, né, a derrocada da Ordem Teutônica, tá? Finalmente a cajadada final vai ser dada nesse grande inimigo, tanto de lituanos quanto de poloneses, que em muito, por ser inimigo dos dois, contribuiu para que eles viessem a se aliar. Acabaram criando um inimigo gigantesco, o qual eles não vão dar conta de lutar. Uma ideia que já apareceu nos vídeos anteriores, tá? Até aconselho que quem não viu, dê uma olhada, por favor, que os teutônicos haviam assumido a responsabilidade de converter povos pagãos lá na região báltica, né? Lá no leste europeu. E incluíam-se entre esses povos, não só prússios e outros povos bálticos, como os próprios lituanos. Agora que a Lituânia havia tramado uma aliança com a Polônia e ao menos o grão-duque, né, havia se convertido ao cristianismo e assumido então que aos poucos, né, o seu povo viria a se converter, a ordem perdeu a sua finalidade. Vários conflitos e enroscos, obviamente, começaram a acontecer, né? Na verdade, continuaram, só que agora nesse panorama de Polônia e Lituânia como grandes aliados, né, de um mesmo governo, e tudo isso vai acabar desembocando no grande evento, na grande batalha, que foi Grunwald, né? Ou a Batalha de Tannenberg, como os alemães vão chamar, que aconteceu em 1409 e 1410. E é o grande evento ali que marca o início do fim, né, da derrocada da presença teutônica ali na região. E também é um grande marco essa vitória que poloneses e lituanos vão conquistar sobre a ordem para mostrar, né, para toda a região ali, para toda a Europa, que essas duas nações haviam chegado e estavam prestes a mostrar o quão relevantes e poderosas elas eram unidas. É muito interessante toda a situação de como acontece essa batalha, né, em Grunwald. E quem tiver interesse, galera, por favor, se você quer saber como que foi os desdobramentos dessa batalha em específico, como que foram as ofensivas, né, como que os exércitos se organizaram, pede aqui nos comentários. Pede para mim que vocês querem um vídeo só sobre a batalha de Grunwald. E eu monto um vídeo para vocês comentando um pouco sobre essa história que é muito interessante. Mas vale citar aqui que os lituanos eram o grosso do exército polonês, tá? Afinal, era um exército mais numeroso, apesar do exército polonês ser melhor equipado e melhor treinado para a época, tá? E é exatamente até essa situação que mais tarde a ordem vai querer até alegar que Grunwald não é um momento assim a ser exaltado, a essa derrota da ordem, porque o exército era composto majoritariamente por pagãos. Então, na verdade, havia sido uma derrota da ordem, mas acima de tudo uma derrota da cristandade, né? Ou seja, a ordem, que era uma grande especialista em propaganda, estava querendo desvalidar essa vitória de poloneses e lituanos. Era mentira? Provavelmente não, mas visto que o processo de cristianização da Lituânia ainda estava acontecendo, e como disse, aconteceria na base da pancada, os lituanos iam resistir bastante a esse processo de cristianização ainda, tá? Mas o fato é que a ordem teutônica foi sim veementemente derrotada. A vitória em Grunwald, ela foi tão importante na consolidação da nova posição política dessas duas nações, que a gente tem, né, documentos de que lá em 1415, no contexto da Guerra dos 100 Anos, o rei Henrique
V da Inglaterra mandou mensagens pedindo auxílio de Jaguelão para lutar contra a França, o que acabou não sendo atendido naquele momento e permitiu que no futuro a França acabasse se aliando politicamente à própria Polônia e à Lituânia. Expansão e conquista. Vamos falar agora de uma das coisas que os Jaguelões, apesar de terem sido poucos reis, eles eram muito bons nisso, que era conquistar novas terras. A gente acabou de falar de como os teutônicos foram derrotados. E, obviamente, os territórios que eles estavam ocupando, principalmente ali na faixa do Báltico, vão ser então ocupados. Como já comentei, durante o governo do próprio Jaguelão, havia sim ali uma tentativa de beneficiar mais a Lituânia, que era a sua terra natal. Então a Lituânia que vai acabar abocanhando essas terras. Mas vamos pensar aqui nesse Império Jaguelônico, então, como já citei para vocês, que é a visão mais correta que a gente tem que ter nesse período, de que ele já abocanhou novos territórios. Quando que vai avançar ainda mais, ter ainda mais expansão? Principalmente com a chegada do fim da Casa de Luxemburgo, que vai acabar deixando dois tronos muito próximos e muito ligados historicamente, principalmente à Polônia, que é o trono húngaro e o trono boêmio. É exatamente nessa situação que os Jaguelões vão olhar com um olhar de muito interesse para esses dois tronos vagos, que vai surgir uma daquelas rivalidades que citei para vocês no início do vídeo, que é a rivalidade com os austríacos da família de Habsburgo, tá? Que também tinham interesses na Boêmia e na Hungria. A Hungria que a gente já conversou bastante, em outro vídeo eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês acessarem. A gente falou da conexão húngara, lá do Luís da Hungria, né? Então, um estado assim com paralelos históricos muito profundos, uma ligação muito profunda com a Polônia. Então não foi fácil que os magiares, que é o povo étnico húngaro, viesse a apoiar a subida de alguém ligado à dinastia que já governava a Polônia. No decorrer ali do século XV, entre guerras e apoiadores dentro e fora da Boêmia e da Hungria, os Jaguelões vão sim conseguir abocanhar esses dois tronos. Quando isso acontece, ali para o fim do século XV, se nós observarmos uma questão unicamente do ponto de vista de tamanho territorial, a Polônia e a Lituânia, esse Império Jaguelônico, ele era dono já de quase 1/3 do território europeu. Apesar desse sucesso inicial de conseguir os tronos da Boêmia e da Hungria, que inclusive vai ser através de filhos e netos do Władysław Jagiello, tá bom? Esses tronos não vão permanecer muito tempo com a dinastia Jaguelônica, fazendo parte desse então Império Jaguelônico aí que a gente pode citar. Mais tarde, principalmente na segunda fase aí da história dos reis jaguelônicos, que a gente vai falar num próximo vídeo, tá? Esses dois tronos vão acabar caindo na mão logo dos rivais da dinastia, que são os já citados Habsburgo. Em vários momentos deste vídeo aqui e de vídeos anteriores, eu falei bastante para vocês sobre essa tal Szlachta, essa nobreza polonesa que está ganhando cada vez mais poder, cada vez mais destaque, e logo logo é ela quem vai realmente assumir a gestão do país. A verdade é que notas de democracia e parlamentarismo já estavam começando a surgir na Polônia desde o processo da reunificação lá atrás. Se vocês lembram, todo o processo para dar fim àquele período dos ducados, com o Kazimierz III Wielki, o Grande, né? Ele precisou articular a nobreza, as várias nobrezas provinciais, né? E naquele período, já principalmente com o Estatuto de Košice, né, ele acabou já delegando alguns vários direitos a essa nobreza. Mais tarde, com o Luís I da Hungria, que quis subornar a nobreza tanto da Hungria quanto da Polônia, para garantir que suas filhas assumissem o reino de cada um desses reinos, né, assumissem o trono de cada um desses reinos, ele também foi dando cada vez mais poder para essa nobreza. Então, aos poucos, de maneira gradual, num processo longo, demorado, foi se criando não só
uma questão do aparato oficial mesmo, para maior participação da alta e da baixa nobreza polonesa nas decisões do governo, mas foi se criando também na cultura desse grupo de pessoas de que eles realmente deveriam fazer parte das decisões do governo, teriam o direito de ter uma participação maior, e eles agora tomaram noção disso e vão trabalhar para consolidar ainda mais o seu poder. É deste órgão, o Sejm, que vão surgir também as assembleias distritais, que vão acontecer nas prefeituras, acontecer nas cidades mais relevantes. Então, decisões menores são tomadas nelas, que são chamados Sejms, que a gente também gosta de chamar de pequenas dietas, já que Sejm é basicamente o pequeno parlamento. E aqui eu já estou deixando a bola levantada para vocês, como acabei de citar, parlamento. É claramente desse órgão que já surge lá na Idade Média que a gente tem o parlamento polonês até hoje, que é chamado pelo mesmo termo, Sejm. Sejm é parlamento em polonês. E vejam só que interessante. Enquanto os Jaguelões estão preocupados com a conquista e a expansão e consolidando a relevância política desses dois estados que agora estão aliados, unidos, né? No contexto de toda a Europa, a gente pode dizer, é exatamente por conta dessa ausência de seus reis que a Szlachta e a alta nobreza também da Polônia vão conseguir articular a consolidação dessa democracia, que mais tarde vai ser o paraíso nobiliárquico, né? Ou o paraíso dos nobres, aonde eles vão governar a seu bel prazer, visto os seus próprios interesses somente. A próxima parte da história da dinastia Jaguelônica está muito ligada à ascensão cada vez maior dessa tal Szlachta e à derrocada, então, o enfraquecimento não só da dinastia Jaguelônica, mas da próspera entidade do rei. Mas antes da gente entrar nessa parte e entender melhor essa segunda fase dos Jaguelões, a gente tem que saber quem são esses tais nobres da Szlachta polonesa. É por isso que o nosso próximo episódio do próximo mês, a gente vai dar um pause, mais uma vez, uma pequena pausa no estudo da dinastia Jaguelônica, só para falar sobre a Szlachta, a nobreza polonesa. Queridos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo aí do nosso quadro Historia Polski, esse que é o primeiro da dinastia Jaguelônica. Houve um vídeo anterior só sobre a história pequena, né? Uma história breve da Lituânia, para dar uma base para a gente estar aqui falando hoje dessa parte da história polonesa. O próximo vídeo, como acabei de citar, será sobre a Szlachta. Imperdível o próximo vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou pedir o like de vocês. Eu vou pedir para que você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo sempre que os vídeos chegam. Agora os vídeos estão saindo ainda às quintas-feiras, mas às 7h30 da noite. A gente está soltando um pouquinho mais tarde do que era antes, beleza? Eu também vou pedir que, se possível, se você gostou do vídeo, gostou bastante, cara, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe com outras pessoas que gostam da história da Polônia, que tem curiosidade por história da Idade Média, ou quem é da comunidade polonesa e ainda não se deu ainda a oportunidade de conhecer essa maravilhosa história que é a história polonesa, tá? Eu vou pedir também para vocês, eu tô pedindo bastante coisa, mas eu vou pedir para vocês que me sigam nas minhas redes sociais aqui embaixo, que estão aparecendo para vocês, principalmente no meu Instagram, onde eu trago outros tipos de conteúdo, principalmente voltados à questão do vestibular, e divulgado o meu curso online, que é o Aprender a Aprender, Técnicas para o Estudo Autônomo, que é só um conjunto de regras, técnicas de organização e estudo para você que está com a cabeça no vestibular, quer entrar no ensino superior, realizar o seu sonho e engatar na sua carreira aí daqui a alguns anos. Eu deixo um grande abraço para todos vocês, agradeço a presença de cada um. No próximo mês nós temos um episódio que vai ser muito especial, então, do zobaczenia!